Votos cordiais de saúde e paz a todos. Nosso desafio hoje de falar desta figura ilustre, que é o espírito Bezerra de Menezes. Particularmente, quando somos convocados a de alguma forma homenagearmos vultos do espiritismo, do cristianismo, é comum nós traçarmos a biografia deste homenageado, não obstante, não querendo fugir a esta prática. Se a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento e de reeducação, no seu próprio conteúdo nos fala, neste corpo kardeciano, que de tempos em tempos a espiritualidade envia espíritos à Terra para que nos sirvam de estímulo e, acima de tudo, venham trazer luzes, ampliando a nossa consciência e possibilitando que encontremos nestes exemplos força para a superação das nossas próprias dificuldades e limites a serem vencidos. Baseado nesta pauta que encontramos no próprio corpo da doutrina espírita, vamos pedir licença para, além de tocarmos em alguns pontos da biografia do espírito Bezerra, fazermos uma análise de pontos importantes da sua existência, prévia a essa personalidade no qual nós iremos falar hoje à noite, mas tecendo considerações doutrinárias, para que possamos fazer o exercício de uma comparação e observarmos, obviamente, quais condutas tomará ele frente a algumas situações que devem servir para nós como inspiração, tendo em vista que nós estamos no mesmo palco no qual ele se encontrava há um pouco mais de século atrás e enfrentando dificuldades que nem sempre nós estamos atentos, tendo em vista que a nossa fuligem ainda de idolatria, ela é muito pertinente e ainda com fortes marcas na nossa vida. De tal forma que nós desejamos, às vezes, termos as características ou sermos como estes, mas não sabemos o que eles passaram para atingir essa realidade. E quando a vida, com as suas surpresas que são comuns, se apresentam com dores ou convites para a nossa reeducação, representada no Evangelho como sendo a porta estreita, nós repensamos de fato se queremos exemplificar a vida destes homens, destes espíritos, que nos convocam a uma postura diferente. Segundo obras da doutrina espírita, adjuntas de fato à codificação, encontraremos relatos que vão falar da primeira reencarnação deste espírito na Terra, numa figura que nos convocará a percebermos que a própria doutrina vai nos dizer que o anjo, ele não surge por uma escolha da divindade, mas da doutrina espírita e no seu aspecto, óbvio, filosófico, científico, Deus não é antropomórfico, não faz escolhas de uns em detrimento de outros, para escolher que aquele grupo de espíritos agora faça parte da classe dos anjos e aqueles outros venham à Terra para sofrer as suas provas e expiações, muito menos ainda classificar aqueles que deram as costas a divindades como demônios. E, obviamente, ela nos fala que o indivíduo é a síntese daquilo que ele sempre escolheu e optou pela sua própria vida. Daí a primeira análise que devemos fazer de maneira clara e corajosa para percebermos aquilo que nos vai na intimidade e que a vida nos convoca a enxergar. Diante do nosso contexto de vida, o que se passa? Dores, desafios, quais as nossas tendências, ideais e valores? É essa realidade que nós trazemos das experiências pregressas e estamos somando na nossa grande herança, que retornaremos à pátria espiritual e nos encontraremos em um determinado patamar na classificação desses espíritos. Assim, Adolfo Bezerra de Menezes, que já traz a síntese de todas as suas encarnações anteriores, vai nos mostrar
qual o ideal que de fato tomou conta da sua vida naquele século que nós podemos dizer ser o primeiro, o tempo zero na história do mundo cristão, na passagem do grande Messias na terra. Perceberemos aquela figura que era vista de uma maneira um pouco atravessada, utilizemos este termo, pela população da região em que ele morava, porque, afinal de contas, ele era também coletor de impostos, servia àqueles que haviam invadido e, por conta disso, não era uma pessoa muito querida. Não obstante, ele entra no Evangelho pela sua força de transformação e uma entrega total, tal qual a figura de Mateus, que quando convocado por Jesus, ele larga tudo e segue ao Mestre. Assim acontece com a figura deste Espírito, que lá atrás envergará a personalidade de uma figura conhecida no movimento cristão como sendo Zaqueu. De baixa estatura, que trazia uma ansiedade imensa em conhecer aquele homem que visitaria a sua cidade. Ele, por sua vez, como ele cobrava impostos, ele tinha uma condição diferenciada naquela região e, por conta disso, como dissemos, era uma pessoa que não era muito querida, mas era de baixa estatura. E Jesus, àquela época, naquele momento, já estava conhecido demais por suas curas, de tal maneira que quando se sabia da vinda de Jesus a determinada região, a população se aglomerava para enxergar aquele ser e, obviamente, receber dele aquilo que pudesse lhe sanar os desejos, em especial as dores. Chama-nos a atenção de que durante todo o período da história do cristianismo, enxergamos para a figura de Jesus como aquele que cura corpos, que devolve vista aos cegos, que levanta os paralíticos, que limpa leprosos. E essa imagem até hoje nos persegue no inconsciente, de tal maneira que diante das dores e dificuldades que se nos apresenta, recorremos à figura de Jesus, que assim deve ser, é importante que se diga, mas também, e em especial aqueles que abraçam a doutrina espírita, compreendam que estes fenômenos nada mais são do que o resultado das nossas próprias escolhas de ontem e de hoje. De tal maneira que Jesus não é apenas aquele que cura, que limpa, que levanta paralíticos, que vai desatar os nossos nós e resolver as nossas problemáticas. Ele avança e passa para cada um de nós a figura inesquecível do mestre, do professor, daquele que leciona para cada um de nós a mensagem verdadeira que nos leva ao processo da libertação do sofrimento. Porque se o sofrimento é causado pelas nossas arestas morais, Jesus, por sua vez, nos fala, exemplificando, dessas verdades que vêm, obviamente, adotando a postura dele e as suas lições, através de um trabalho constante de reeducação dos nossos valores, aí sim atingirmos a meta desta libertação das dores que muitas vezes faz com que venhamos a recorrer a Jesus. Em outras palavras, nós queremos ainda manifestar a nossa crença, em especial no Cristo que soluciona os problemas, e não naquele que nos ensina a nós não mais criarmos problemas. Daí a figura de ser o Salvador, porque só se salva quem está em perigo. E é quem se coloca em perigo, senão nós próprios, diante das nossas escolhas. E por que essa análise, Alisson? Porque Zaqueu, diferentemente daquela grande massa, talvez nos dê a grande lição que até hoje nos arrastamos em tentar entender e vivenciar de uma vez por todas aquilo que ele conseguiu naquele momento. E há muitos símbolos nesta passagem de Zaqueu que irá, obviamente, materializar para nós a personalidade deste espírito Bezerra de Menezes, que passa por situações que muitas vezes nós desconhecemos, porque achamos que aquele Senhor que se apresenta tão bondoso passou na terra numa condição sem problemas e foi desde cedo espírita, o que não é verdade. Então, voltando para o período do Cristo, as pessoas se acumulavam na entrada daquela cidade para enxergar, conhecer, solicitar, pedir para a figura de Jesus.
obviamente algo que naquele momento estivesse a incomodar. Zaqueu, por sua vez, queria apenas ver a Jesus, conhecê-lo, e a partir dali nós iremos observar o seu sacrifício, porque como ele era um pouquinho baixinho, ele não conseguia, e obviamente como não era querido das pessoas, dificilmente alguém abriria espaço para aquele que iria enxergar ou ter contato com a figura de Jesus. Porque até nisso nós somos assim, ele não merece, porque na nossa perspectiva, muitas vezes puritana, esquecemos que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. E é nesse instante em que Zaqueu consegue subir a uma árvore para enxergar a figura daquele homem que passava e as pessoas se agitavam. E o mais interessante é que até aí há para nós uma análise. Observe que aqueles que estavam ainda no terra a terra, naquela condição de estar no solo, encontram Jesus, mas Jesus, por sua vez, não se dirige a eles diretamente. De tal forma que narra o Evangelho de Lucas, de que Jesus volta-se para ele e fala nominalmente, dizendo a Zaqueu que ele iria instalar-se na casa do próprio, então que ele descesse da árvore. É interessante isso, porque deve ter sido um grande choque para as pessoas Jesus ter escolhido aquele que talvez representasse para aquela coletividade o indivíduo que menos merecia consideração. Deixando então para nós aí a grande lição que, como dissemos, ao longo do tempo, às vezes ficamos tão presos a conceitos e esquecemos destes detalhes que forjam as lições que ainda nos aguardam as experiências do tempo. Zaqueu, por sua vez, desce da árvore e corre para a sua casa para preparar a ambiência para a chegada de Jesus. E aí vejamos, repetimos na análise, é necessário subir, elevar-se da terra para enxergar o Cristo. Não obstante, para recebê-lo, é necessário que a gente desça para viver a realidade desse contexto terra com todas as suas dificuldades. E assim acontece com a figura de Zaqueu. Eleva-se para sair da visão do próprio terra a terra, para enxergar aquele homem. E, obviamente, aquele homem, em percebendo o sacrifício de quem busca elevar-se, também recebe de Jesus o mesmo olhar e a atenção especial. A doutrina espírita nos fala de maneira muito peculiar, relembrando a passagem do Evangelho: batei à porta e abre-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, é o sacrifício para de fato enxergar, vivenciar. E, obviamente, os Espíritos, quando versam sobre a prece, nos fala, não peçam coisas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas peçam os elementos que lhe faltam íntimos para a superação das dificuldades que se nos apresentam. E eles, que sabem do nosso esforço para vencer os limites que nós próprios trazemos, aí sim, eles chegam e nos auxiliam naquilo que nos é válido para que se atinja a meta do crescimento da nossa evolução. E Jesus adentra então a casa de Zaqueu. E todos nós lembramos do que ele havia falado, o que ele falou para Zaqueu, que naquela casa, naquele dia, a salvação havia entrado. A postura de Zaqueu não foi outra. Em compreender, acredito que acima do compreender, em sentir a mensagem do próprio mestre, diz ele que iria devolver tudo aquilo que ele havia colhido e dar além. Vejamos a mudança, a transformação deste indivíduo que agora começa a vencer os próprios limites, porque se antes eu acumulava e agora diante daquele ser que me leciona e que me exemplifica, eu começo a abrir mão, perceberemos que essa mudança ela não é exterior, é interior, é de dentro para fora. É um esforço hercúleo daquele espírito que daquele dia em diante iria lutar contra suas próprias imperfeições na busca de seguir a Jesus. E assim acontece, porque na queda moral de Judas Iscariotes, depois de Jesus retornar ao plano espiritual, encontraremos o colégio apostolar reunido após a passagem e os reencontros com o próprio mestre,
para convocar aqueles que haviam de fato se adaptado à proposta de Jesus. E dentro deles seria escolhido o indivíduo que iria tomar a figura e o espaço de Judas Iscariotes, tornando-se então, entre aspas, o 13º apóstolo. E este seria o próprio Zaqueu. E pela tradição que ali estava sendo forjada, porque os indivíduos percebiam que antes de Jesus era uma coisa e depois de Jesus era outra, adotavam então outro nome para mostrar que agora iniciava uma nova vida diante de uma proposta completamente diferente da que até então havia acontecido. E ele toma o nome de Matias, está no Atos dos Apóstolos, mostrando que Zaqueu então torna-se Matias e a partir dali o 13º apóstolo, entregando a sua vida ou aquilo que lhe faltava numa entrega verdadeira de um serviço na caridade ao próximo, fazendo valer a figura do próprio mestre que se concretizava e materializava nas suas ações. Vejamos que interessante essa figura deste homem que entra em contato com o mestre e modifica. Então voltamos àquilo que falávamos anteriormente. Não é uma questão de crença, porque crer, entre aspas, até o inimigo crê. A questão é que ele entendeu que a proposta do mestre não era outra senão a reeducação de si próprio. E ali ele abandona todos os bens, entregando à casa do caminho de Simão Pedro e agora vivencia o evangelho na sua integralidade. Este é o espírito que simplesmente começou a forja da sua vivência no evangelho lá atrás. E é indiscutível que para a nossa análise, a gente venha a dizer que isso aí, que sorte a dele de ter encontrado o mestre naquele período. E a grande pergunta que nós podemos fazer é, nós sabemos do nosso passado? Quem sabe nós também não tivemos a mesma oportunidade? E se não encontramos diretamente, tivemos contatos com aqueles que tiveram contato com o próprio mestre. E ainda assim, será esta a nossa primeira experiência em contato com o evangelho, com a personalidade de Jesus? Eu posso afirmar de maneira quase ousada que todos nós já tivemos esse contato antes. O evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que não nos falta a possibilidade. Para atingirmos este nível, nos falta verdadeiramente a vontade firme. Isso é interessante, porque isso vai do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, naquele período, Zaqueu entregou-se com todas as forças, porque de fato aquilo havia lhe convencido. Não havia mais nem análises filosóficas. E a partir dali, nós iremos observar outros momentos que o próprio, este espírito, que agora estava caminhando no seu processo evolutivo, volta à Terra. E há algumas obras que falam, como o Ave Cristo, que vai falar de uma outra experiência reencarnatória deste mesmo espírito, que mais uma vez vai forjando essa sua grandiosidade através dos mesmos problemas, dores e desafios que qualquer um de nós aqui presente tem. Eu chego à ousadia de dizer que Dr. Bezerra, inclusive, na sua personalidade de Bezerra de Menezes, na sua última encarnação na Terra, passou por situações que nós não gostaríamos de passar, ou nem imaginamos, né, que ele passou. Por que estamos falando isso? Porque sempre forjamos a desculpa que nós damos a nós próprios diante das nossas dores. E aí a resposta que é sempre clara, mas ele é Bezerra de Menezes. Eu não. A nossa fuga é sempre essa. O outro sempre tendo chances extras ou um suporte ou um amparo diferente do que nós temos. E isso não é verdade. Então teremos a figura de Quinto Varro, lá no Ave Cristo. E mais adiante, numa obra conhecida também, que é uma trilogia, e eu vou falar só de um desses livros, que é a figura da médium Ivone do Amaral Pereira,
que vai nos dizer, no livro Nas Voragens do Pecado, de que Dr. Bezerra encontrava-se naquele período também reencarnado na figura de Carlos Felipe I, um médico filantropo que já trazia toda a tendência desta medicina que ele iria viver de maneira muito peculiar quando voltasse às nossas paisagens. Então vejamos que é um espírito que de alguma forma transita lá para aquele lado do Oriente. Vamos observar na Europa e depois vem para o Brasil. E aí vem nascer, no interior do Ceará, Riacho de Sangue, aquele espírito que voltaria com a responsabilidade de auxiliar, de unificar esse movimento que seria o Espiritismo. Nós sabemos do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que uma gama de espíritos vieram comprometidos com a própria doutrina espírita. E um destes foi o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes. Mas o mais interessante para a gente observar é como a divindade não falha em absolutamente nada. O pai dele, por sua vez, era ligado aos militares, milícias, enfim, à ordem que acontecia, né? A questão da ordem do Estado, mas era uma pessoa extremamente caridosa e, por conta dessa sua posição, tinha posses. Então, as pessoas abusavam. E neste processo do abusar, ele emprestava dinheiro e não tinha preocupação nenhuma em tomar de volta. E por conta disso, chegou numa situação difícil, desencarnando em seu tempo. E neste período, Bezerra de Menezes alimentava o sonho porque mostrava uma inteligência peculiar, já falava o latim, de fazer a medicina. E vai para o Rio de Janeiro, onde ingressa nessa faculdade com 21 anos de idade, para conhecer, de fato, a questão da medicina, que era o que ele falava intimamente. Todos nós sabemos de histórias diversas, inclusive a que ele passava por necessidades. E segundo consta, a história do professor, porque ele dava aulas de filosofia e de matemática, para a seu sustento lá no Rio de Janeiro, e que ele passava por uma situação financeira difícil. E é importante que se diga que, na medida, ele vem de uma família católica, o irmão era um católico, como podemos dizer, em destaque na sua cidade, então a sua forja é dentro do catolicismo, mas quando ele chega no Rio de Janeiro e começa a estudar a medicina, ele vai deixando essa característica do catolicismo e torna-se agnóstico. É importante que se fale. Porque a área médica, diante das suas pesquisas e a forma como se colocava aquele evangelho, aquele cristianismo repleto de dogmas, não lhe falava ao coração. E a medicina, por sua vez, que lhe trazia a característica peculiar de auxiliar as pessoas, lhe dava mais convicção diante daquilo que era praticamente algo subjetivo. Então ele se torna agnóstico. Não obstante, ainda assim, o fato dessa herança reencarnatória faria com que ele sempre optasse pelo próximo, no sentido de auxiliar, porque na perspectiva dele, já como estudante, um médico não tinha direito ao almoço, à janta, a um bom sono, desde que soubesse que alguém estivesse precisando dos seus serviços. Uma medicina de fato como sacerdócio, igual nós percebemos hoje na maioria daqueles que se formam. Não? Muito bem. Mas era assim que ele se colocava. Mas isso vale para a saúde inteira, viu? Não vamos botar na conta dos médicos, não, que isso não é verdade. Isso, se brincar, é o próprio ser humano. Primeiro ele avalia o retorno, né? E aí ele elege. Eu estou falando isso porque aí os médicos vão dizer, você está falando isso da medicina? Não, estou falando isso como o ser humano como um todo hoje. Esquece as vocações, as tendências e, de fato, optam por aquilo que lhe darão talvez dinheiro, só não a paz de consciência. E aí é o que ele faz. E aí, nessa situação difícil, bate à porta um aluno em que vai conversar com ele. E ele tinha uma dificuldade imensa de precificar. De onde é que vem essa ideia da dificuldade de precificar? Olha para Zaqueu e vê o que ele fez ao final da sua existência. Vão procurar saber sobre Quinto Varro e algumas figuras do Ave Cristo. Do próprio médico Carlos Felipe I, do livro Nas Voragens do Pecado, um filantropo, um médico filantropo. Então ele tinha uma dificuldade imensa de cobrar. E aí o aluno diz, eu estou precisando
de aulas de filosofia, de matemática, em especial. Apesar de ser um bom professor de matemática, ele não sabia quantificar. E ele, na hora, foi pego de surpresa, porque o aluno havia batido à sua porta. E ele fica, naquela hora, tentando calcular para dizer um valor, e ele chuta um valor. E o aluno, surpreso com o valor que ele deu, disse, olha, eu acho que foi aquela famosa história, eu vou aproveitar que você não é bom de matemática, apesar de ser professor, e vou pagar com antecedência para que não dê tempo de você pensar novamente. E aí o aluno paga antecipado todas as aulas, de fato o valor que ele precisava para cobrir os débitos que ele tinha para a sua manutenção no Rio de Janeiro. E o mais interessante, e que todos os biógrafos falam, é que mesmo após a formatura, ele entrando em contato com aquela massa de pessoas que ele entrou, ele sempre procurou saber deste rapaz, para devolver a ele o valor. Desencarnou, e aí é uma opinião pessoal, como toda opinião, eu acho que ele só descobriu quem foi o rapaz na espiritualidade, porque enquanto esteve na Terra, ele não conseguiu uma informação sequer sobre esse personagem que lhe bateu a porta e lhe entregou o dinheiro para lhe ajudar. Ai, Alisson, isso aí é porque Bezerra de Menezes, eu quero ver se alguém bate na minha porta hoje oferecendo dinheiro. Bem, tenho certeza que dentro das necessidades que Bezerra tinha naquele dia, naquele momento, era exatamente o dinheiro. A pergunta é, aquilo que nós mais necessitamos, tenhamos a certeza, chega para cada um de nós. Não obstante, nem sempre chega na característica que nós gostaríamos, porque o melhor para nós nem sempre é aquilo que a gente espera, mas a divindade sempre nos dará o ajustado para que a finalidade aconteça da melhor forma, porque Deus não erra. E a espiritualidade não faz gambiarras para que se dê certo. Então façamos nós uma análise nesse sentido. Ele não era uma pessoa especial para que a divindade o elegesse. Assim como nós, era mais um espírito que vinha à Terra trazendo as suas dores, suas marcas, assim como nós. Agora é necessário que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para fazermos a parte que nos compete. Porque às vezes o que nós estamos pedindo é para dar continuidade a algo que vai de maneira equivocada na nossa existência. Então a gente não recebe o que a gente quer, a gente recebe o que a gente necessita. E aí a diferença. Daí a gente lembra da figura número 1, que é a figura de Jesus, quando na oração dominical seja feita a vossa vontade. Mas a gente sempre faz que seja a vossa, mas se puder ser igual à nossa, é uma maravilha, que a gente fica feliz. O ideal é esse. E eu só lembro da frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque a gente não olha o amanhã, a gente olha o hoje. Então, agora, doutor Bezerra, formado na medicina, adentra-se ao Exército Brasileiro como médico, trazendo a sua característica peculiar. Casa em primeiras núpcias, tem um casal de filhos. Adentra a política e passa 30 anos no meio parlamentar. Num período que a gente vai perceber na história do nosso país que houve algum progresso, porque ele, por exemplo, foi um daqueles que foi responsável pela linha férrea em Macaé, mas também enfrentando as dificuldades daqueles que lutavam pela abolição. E mais uma vez eu friso de que ele já não era mais o católico, mas o bem sempre permeou o seu horizonte. Era a tendência, é o que ele trouxe de todo o tempo. Nesse período houve a tradução do Livro dos Espíritos. E, obviamente, por mais que agora ele fosse o agnóstico, precisamos lembrar que aquilo que nos estrutura em termos de personalidade que somos, a gente não deixa de lado. Pegou uma obra, como o Livro dos Espíritos, recebendo, vindo de uma reunião mediúnica, porque um amigo seu havia sido curado de uma dermatose através de um médium que havia passado uma receita, porque ele era homeopata. Bezerra de Menezes era homeopata.
E aí ele ficou curioso e foi levado a uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica ele conversa com o espírito também de um médico. E este médico dizia que havia sido parente dele e ele não lembrava. E, obviamente, na sua perspectiva ainda, entre aspas, materialista, vai dizer que aquilo ali nada mais era do que telepatia ou qualquer outra explicação para aquele fenômeno. Mas, de alguma forma, ele fica intrigado. E nestas repetições que foram acontecendo da visita às reuniões mediúnicas, um amigo lhe entrega a tradução, a primeira tradução do Livro dos Espíritos. E, indiscutivelmente, ele vai olhar para aquela obra e vai achar um pouco diferente e estranho. E quem pode nos falar um pouco dessa distância, não no microfone, porque não tem como, mas amanhã ela vai falar sobre o Dr. Bezerra, é Soninha, porque esse centro era em Niterói e ele morava na Tijuca. É distante, Soninha? Não tanto? Atravessa a Baía de Guanabara e tinha que pegar um bonde. Vocês imaginem a velocidade que não era. Não, pegava o bonde, atravessava e pegava o bonde. Segundo Santa Teresa. A Soninha já está dizendo até o bonde qual é. Santa Teresa. Isso é spoiler de amanhã. Ela já está falando já de amanhã um pouquinho. Então, o que é que acontece? Ele olhou para a obra e ficou naquela dúvida. Leio ou não leio? Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Você dá o Livro dos Espíritos, a pessoa tem medo até de abrir. Porque tem medo que na hora que abre os espíritos saiam. Né? Vai falar de espiritismo, a pessoa já fica receosa. Ai, meu Deus, lá vem. Livro dos Espíritos, fabro nada. Eu era assim, eu jovem, eu entrava no quarto da minha mãe, tinha uma obra, Livro dos Espíritos, que tinha umas 4 imagens na capa. Uma delas de um bocado de alma andando assim. Eu não tinha coragem de ficar sozinho. Toda vez que eu entrava, eu virava. Eu só ficava no quarto dela se eu virasse a obra. Interessante, né? São coisas que a gente fica puxando pela memória. E ele ficou naquela, veja, mesmo na posição que ele estava, na perspectiva que ele tinha, não religiosa, a ideia, será que eu estou pecando se eu abrir e ler essa obra? Veja que interessante, como o nosso inconsciente fala. E aí ele disse, não custa nada, afinal de contas, eu vou ler. E ele passa o tempo, só que ele vai fazendo a esmo, ao invés de conhecer. Então ele começa a ver as perguntas e as respostas, e como ele deu aula de filosofia, ele tinha a base filosófica. E ao ler aquilo, ele ficou impressionado. Quando chegou em casa, mais impressionado ainda pelo acúmulo do que ele viu, e aí ele disse, engraçado, parece que tudo isto que está aqui eu conheço. Porque é tudo que eu acredito. E a partir dali, obviamente, ele entrou nessa obra do início ao fim. E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, porque, como disse, nós temos um hábito muito feio de sempre dar uma desculpa, e em especial relacionado a tempo. E eu não estou falando nem de tempo de disposição de estudar, não. É de cronologia. Dr. Bezerra de Menezes não nasceu em berço espírita, assim como Zaqueu, quando conheceu Jesus, já conheceu numa certa idade. Assim como Simão Pedro, assim como Mateus, e todos aqueles que se tornaram os apóstolos. Tiveram uma vida prévia a Jesus. Então, sempre é tempo. Agora não dá mais tempo porque eu sou de tal religião, eu tenho tal entendimento, agora eu não vou mudar mais não. É bom mudar, desde que você de fato encontre na doutrina as informações que falam a teu espírito, porque na perspectiva espírita, é o espírito que aprende, não é a personalidade. E a prova de Bezerra está aí. Então, numa idade de 44 anos, ele entra em contato com o espiritismo e vai conhecer a obra. Então, até 44, ele viveu outra coisa. Indiscutivelmente, o bem sempre foi uma tônica na vida dele. E aí a pergunta que a gente faz, em que ano nós descobrimos o espiritismo na nossa vida? E quanto de fato nós nos colocamos como espírita? Porque a partir dali fortalece agora a tese daquele homem, de que a medicina é um sacerdócio e que há uma vida espiritual e que o bem deve ser a tônica. Então ele vive para a caridade. A sua esposa, que ele casara, tinha 14 anos, porque na época era muito comum, desencarna aos 19. Fica com 2 filhos. Anos depois, é apresentado para ele, entre aspas, estou falando apresentado no sentido de a perspectiva de enxergar a cunhada como a próxima companheira, e ele agora se consorcia pela 2ª vez. Casa com a irmã da primeira esposa.
do qual cria ajuda aos sobrinhos, e tem com ele mais 7 filhos. 7. Dr. Bezerra agora adentra-se ao espiritismo, né, com toda a força, vinculando-se a casas, à federação, que ainda não era a federação, né, eram 2 centros, e ele luta por esse processo da unificação e é respeitado por todos os lados. E aí cenas extraordinárias que fazem parte até do documentário, em que ele atendia gratuitamente as pessoas e não tinha hora, não eram poucas as vezes que os filhos apresentavam problema de saúde, ele entregava o filho ao Cristo pelos cuidados da própria mulher presente e saía para atender aqueles desvalidos que estavam em situações infinitamente piores. Vejamos que a forja desse espírito falando alto, depois que ele foi despertado para essa realidade pelas páginas da doutrina. E em determinado momento nós sabemos, e eu fico fazendo essa análise, num processo de autoanálise, de chegar um paciente solicitando, e ele atende aquele paciente e a mulher diz, eu não tenho dinheiro para comprar remédio para o meu filho. E ele lembra do seu anel de formatura, remove-o da gaveta e entrega à mulher. A mulher diz, de jeito nenhum, é seu anel de formatura. Ele diz, não tem problema, é mais importante que você compre a medicação para o seu filho. E nesse processo de autoanálise, eu me pergunto se teria eu coragem de pegar este anel, que eu tenho e nem uso, e faria da mesma forma. Dou importância, não é pela joia, é porque foi um presente com sacrifício do meu pai. Mas ainda assim, será que ele ainda bem que ainda está na terra, espero que demore. Mas uma vez se ele não compreendesse um ato como esse, na espiritualidade ele entenderia. E eu fico me perguntando, até que ponto eu teria de fato essa entrega? Porque não é dar e ficar naquela de... né? Você dá e você fica naquela... Veja bem. Não. Ele entrega-se totalmente. Fora as situações que acontecem. Ele passou a ser aquele que coordenava as reuniões mediúnicas de desobsessão, tratando os espíritos com um carinho peculiar. Mas por que será, Alisson? Indiscutivelmente, pela maturidade deste espírito. Mas é importante que se diga que Adolfo Bezerra de Menezes tinha um filho que era louco. E já ia numa idade avançada. E era necessário muitas vezes mudar de casa, porque os vizinhos não aguentavam, porque durante a noite o filho tinha surto psicótico. Nem dormia ele, nem dormia a esposa, e os vizinhos não suportavam. Então ele vivia, às vezes, mudando de casa por conta dos vizinhos. E durante o dia, o filho dormia. Vejamos o sacrifício. E todos nós sabemos que muitas vezes ele curava aqueles obsidiados que chegavam àquele centro, e ele com muito respeito tratava os espíritos, auxiliando, obviamente, aqueles que hoje, entre aspas, eram as vítimas. E mais uma vez, eu gostaria de fazer uma viagem no tempo, voltar para o período do Evangelho, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ela, que seria Joana de Cusa, que nos dá um exemplo de pais num extremo de um amor, na perspectiva de filhos, mas que são espíritos. Todos nós sabemos que Joana de Cusa, esposa de Cusa, chega um momento em que é levada à fogueira para ser queimada ela e o filho. Vocês estão lembrados disso? Aqui há muitas mães e há muitos pais. E eu fico imaginando uma situação desse porte. O que um pai, qualquer um de nós aqui presente, atado a um poste para pegar fogo, e o seu filho pequeno ao lado, ou relativamente jovem ao lado, pedir por tudo para que a mãe abjurasse, para que tivesse a possibilidade de viver. Porque foi o que aconteceu com Joana de Cusa. Por derradeiro, quando se coloca o fogo, o próprio soldado começa a ironizar e perguntar a ela se o mestre dela tinha ensinado ela apenas a morrer. E solicitando que ela abjurasse. E o menino, o filho, por sua vez, gritava, dizendo e pedindo para a mãe que abjurasse, porque ele não queria morrer queimado por Jesus, que ele não conhecia. Façamos essa análise. O quão difícil é.
E a resposta de Joana de Cusa ao filho é: cala-te. Porque ele não tinha o que resgatar. E o menino, obviamente, morre queimado. E na resposta ao seu algoz, ela diz: não, o meu mestre não ensinou apenas a morrer, mas também a te amar. Alisson, por que você foi buscar o exemplo de Joana de Cusa? Porque parece que aqueles que tiveram contato com o mestre optaram pela vontade em viver. Nos seus momentos mais difíceis eram os momentos em que essas lições parece que vinham à tona com toda intensidade. E Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, numa reunião mediúnica, conversando com um espírito atroz, num processo de obsessão severo, começa a falar de determinada criatura encarnada. E ele a contar o passado deste espírito que agora ele perseguia. E Dr. Bezerra conversava com ele, dizendo que compreendia. E que foi muito triste o que tinha se passado. E o espírito disse: eu não arredo o pé, ele vai morrer. E Dr. Bezerra disse: eu não estou preocupado com este encarnado, eu estou preocupado com você. Que faz anos que você de fato permanece sendo queimado pela chama do ódio que nunca cessa e só piora. E nessa conversa que vai se desenrolando, o Espírito volta-se para ele e diz: você sabe quem é a pessoa que eu persigo? Ele diz: não. E ele diz: é seu filho. O problema do filho de Bezerra de Menezes não era loucura, era obsessão. E vejamos para ele próprio, que curava inúmeras pessoas de obsessão, não conseguiu curar o filho dele. Foi a vida inteira. E o ponto-chave vem agora. Porque não foi à toa que eu fui buscar a figura de Joana de Cusa, para a gente ver a grandeza desse espírito. O obsessor volta-se para ele e diz assim: o seu filho hoje, depois de mais de década, neste processo de simbiose, ele se alimenta do meu tônus. Se eu me afastar dele agora, seu filho não resiste. Ele vai morrer. Vale salientar que o Dr. Bezerra já tinha perdido alguns filhos. Um por febre, outro por pneumonia, outro perdeu já alguns filhos. E o Espírito diz a ele: você quer mesmo que eu saia? E aí eu abro um parêntese. Qual seria a nossa resposta? Ele disse: se eu me afastar, saia desta reunião urgente e vá ver o seu filho, porque ele não demora muito. Quem trouxe esse espírito para a reunião mediúnica foi nada mais, nada menos do que Ismael, o anjo responsável pelo nosso país. Vejamos a assistência espiritual. E Dr. Bezerra disse a ele: como eu lhe disse, eu estou preocupado com você. Você merece essa paz. Pode se afastar. E ele não sai correndo. Atende outros sofredores, com a confiança no mais alto. E ao terminar a reunião mediúnica, corre para casa. Quando chega em casa, a esposa se volta para ele e diz: meu filho, o nosso filho está curado. Estava lúcido. Ele sobe para ver o filho e ao deparar-se com ele, o filho conversa a única vez na existência inteira com lucidez: papai, eu estou curado. Mas não posso ficar. Abraça-o e desencarna nos braços de Bezerra de Menezes. É este o espírito que dedicou-se à doutrina espírita vivendo com toda a intensidade as lições. Fora o floreio que nós colocamos como se fosse uma vida repleta de facilidades, morre praticamente na indigência, tendo amigos que estavam solicitando recursos para a viúva que ficaria em breve. E ele naquela cama, naqueles últimos minutos, vem relatar posteriormente o seu processo de desencarne. Já começava a se enxergar, a ver o seu corpo. E depara-se com uma figura peculiar,
que antes que alguém pense que seja um espírito de alta envergadura, se depara com o filho que havia desencarnado em seus braços. Papai, eu vim lhe buscar. E ele, obviamente, se emociona. E ele avisa: quem está chegando é Celina, que é a emissária de Maria. Quando há informações de Maria na terra, é a figura de Celina. Celina, por sua vez, chega com a coorte de espíritos e o encaminha para determinada colônia. Lá chegando, induz a dormir. E ele dorme. Mas é engraçado que, segundo se sabe, ele retoma a sua consciência praticamente de imediato. Vejamos a grandeza desse espírito. Ao acordar, recebendo a visita novamente de Celina, de seu filho e demais espíritos que estão ali naquela corte, ele ouve músicas e sons de vozes. E neste processo ele pergunta o que era aquilo. E Celina diz: vá à sacada e observe. E este quarto estava à frente de uma grande praça. E nesta praça uma quantidade imensa de pessoas, e Celina diz a ele: estes são aqueles que souberam ontem que você voltaria. E estão aqui para te homenagear. E ele diz: Celina, diga a Maria que eu não mereço. E Celina diz: a espiritualidade superior não presenteia a ninguém. Só dá de retorno aquilo que foi plantado. Logo, isso te é merecido. Era uma quantidade de pessoas que foram auxiliadas na terra e os espíritos que foram amparados por eles nas reuniões mediúnicas de desobsessão. E ele fica ali em agradecimento. E nós sabemos que Dr. Bezerra, então, se coloca à disposição de auxiliar o Brasil, vindo a desencarnar em 1900, naquele iniciozinho de século. E desde então, ele trabalha com cerca de mais de 10 mil médicos fazendo parte da sua equipe, a priori no Brasil. Até que em 1950 foi feita uma homenagem dos seus 50 anos de desencarne, dirigido por uma figura representando os espíritas do mundo todo, Leon Denis. E representando os espíritas do Brasil, um espírito que temos um carinho especial, o espírito Manuel Viana de Carvalho, no qual fez a homenagem a Bezerra de Menezes no mundo espiritual, onde se encontravam desencarnados e encarnados. Após a homenagem, no qual ele depois tem a palavra e agradece, mantendo a sua posição humílima, Celina vai dizer que ele recebe o convite para reencarnar em qualquer outro planeta de esferas superiores. E neste instante, ele pede a ela que levasse a Maria a sua solicitação, enquanto o Brasil encontrasse em sombras, onde houvesse povos sofredores, ele gostaria de aqui permanecer com os seus irmãos, porque não seria justo, na perspectiva deste espírito, viver em planos superiores de felicidade, sabendo que há aqueles que cruzaram com ele na própria existência ainda em sombras. E segundo narra, uma mão imensa, com uma pena, apresenta-se a todos aqueles que ali se encontravam na homenagem e escreve que a solicitação dele havia sido aceita. Então Bezerra de Menezes permaneceu. Até que no ano 2000 teve uma outra homenagem a Dr. Bezerra. E mais uma vez, sendo ele convidado a sair, ele agora alastra-se na sua tentativa de auxiliar o nosso planeta. E diz que não mais o Brasil apenas precisa de ajuda, mas toda a América do Sul. E que enquanto houvesse sombras e dores, ele gostaria de aqui permanecer. E assim, novamente, Dr. Bezerra de Menezes recebeu essa chancela de permanecer agora como um dos espíritos que toma conta do planeta, porque na hora em que ele toma conta de um hemisfério inteiro, ele agora faz parte dos espíritos que coordenam todo o nosso planeta, colocando-se em trabalhos constantes, é importante que se diga,
a obras diversas, em especial do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que vai trazer a intervenção deste Espírito Bezerra em situações que nós sequer imaginamos, em situações simples de aparentes cirurgias, em outros momentos de extremas dores, situações difíceis, e ali se encontra a figura humílima deste servidor, de fato, sincero, de Jesus e de Maria. É por isto que nós espíritas temos uma gratidão imensa a este Espírito. O exemplo, o estímulo, mostrando que ninguém se encontra livre das próprias ações e que diante de provas e expiações, acima delas paira a justiça divina, mas acima de tudo a misericórdia, que permite que espíritos deste escol estejam partilhando conosco o nosso dia a dia e nos solicita fé, confiança, resignação e a vivência do bem. A Ele, de fato, toda a nossa gratidão pela oportunidade, inclusive, de já termos nesta existência travado contato com o próprio, sendo Ele, obviamente, um Espírito que solicita a todos nós a prática de fato, a nos transformarmos em instrumentos e se torna patrono de obras diversas no Brasil inteiro, no mundo, onde acolhe aqueles que são filhos do Calvário. E não é senão pelas mãos de cada um de nós, que conhecemos já a doutrina e encontramos nestes espíritos a inspiração, que vamos seguindo, fazendo o possível para, quem sabe, um dia termos o mesmo merecimento que ele teve. Então, que fique esse nosso pleito de gratidão ao Espírito Adolfo Bezerra de Menezes. A todos, muita paz.